Muito bem-vindo, boa noite. Eu sou Roberta Dietrich e esse é o Papo Reto, um programa que nasceu com o intuito, com a pretensão de trazer gente anônima e gente famosa com histórias interessantes para contar. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o presidente eleito da Cibalc, que assume a partir de 1º de janeiro, o Ederson Cassimiro. Primeiro, Ederson, muito obrigada pela tua presença, por aceitar o nosso convite e parabéns pela eleição. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. Desafio aí, desafio à frente e desafio é bom. Então, Ederson, a tua formação é em administração de empresas, é exatamente. Eu sou formado em administração de empresas, eu tenho MBA em gerenciamento de projetos e a minha prática é na gestão, né? Apesar de atuar na tecnologia, a minha formação é em gestão. Bom, a maioria das pessoas que está aqui não é daqui. É o teu caso? É o meu caso. Eu sou um mineiro perdido aqui em Santa Catarina. Mas já perdeu o sotaque, que pena, que é tão gostoso o sotaque do Uruguai. Exatamente. E esse é um dos das minhas tristezas, né? Porque esse sotaquezinho é muito legal. E é um problema porque você vai para lá, não tem o sotaque de lá, e aqui não tem o sotaque daqui, está sempre se sentindo estrangeiro. Você é estrangeiro em qualquer lugar que vai, né? Perdeu, não tem sotaque de lugar nenhum mais. Há que tempo você veio para cá? Quanto tempo já? Bom, Roberta, eu não sou muito bom de datas, mas eu já estou aqui. Eu sempre falo mais de 10 anos, porque é um número legal, né? Eu tenho um filhinho agora, 2 mesinhos, fez ontem. Não. Então, assim, ó, tu vai ver que a partir de agora você vai ser ótimo com datas. Porque a referência de um filho, né? Naquele ano foi o ano que o filho nasceu, enfim, vai ajudando na linha do tempo. Sabe que esses dias, né, alguém me perguntou, tá, e a data de nascimento do Henrique? Dia 1. E eu fiquei, dia 2 ou dia 1? Dia 2 ou dia 1? Então, tomara que essa... Melhore. Tá, mas mais ou menos quanto tempo você veio para cá e por quê? Uns 13, 14 anos. É assim, Roberta, eu sou de uma cidade do interior de Minas, né, Ipatinga. É uma cidade que eu amo de coração. E a minha cidade é uma cidade ótima, muito bem evoluída, porque tem uma grande indústria. Então, essa grande indústria, ela segura a economia da cidade. E ser bem-sucedido na minha cidade é você trabalhar nessa grande indústria, né? E meu pai trabalhou por muitos anos, se aposentou, né? Foi recontratado. E eu acabei voltando, eu consegui trabalhar nessa grande indústria. Você saiu de Ipatinga para se formar? Não, eu me formei lá. É uma cidade muito bem estruturada e as cidades vizinhas também são bem estruturadas, tem uma boa infraestrutura. 220. Mas olha só que interessante, 220 quilômetros que dá mais ou menos umas 4 horas. Né? Então, assim, agora um pouco menos porque a gente está conseguindo uma parte de duplicação. Mas, enfim, então ser bem-sucedido na minha cidade era trabalhar nessa grande indústria. Eu entrei, trabalhei por 6 anos e eu vi que eu não era o que eu queria para a minha vida. Eu já tinha o empreendedorismo na veia, né? Então, para ficar lá e não trabalhar nessa grande indústria, talvez eu teria menos oportunidades do que eu sair de lá. Então, para os meus pais foi um baque quando eu conversei com eles para explicar que eu ia pedir demissão, porque todo mundo sonhava em trabalhar nessa grande indústria, era o sonho dos meus pais. Então, eu tive que explicar, desenhar, mostrar e tentar me fazer entender que ia dar tudo certo. E aí, para empreender, eu acabei optando por Santa Catarina, né, olhando no mapa, olhando economicamente. Tinha um grande amigo, né, meu amigo Marcelo, que já morava aqui, já estava empreendendo por aqui. Mas você já conhecia Santa Catarina? Eu não conhecia, né, eu não conhecia. E foi assim que você contou para os seus pais? Pai, mãe, eu estou perdendo aquele emprego que todo mundo na cidade quer para ir para um lugar que eu nunca fui. Foi assim que você convenceu eles? Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa muito planejada. Tudo na minha vida eu penso a longo prazo, né? Então, obviamente, que quando eu comecei a viver uma infelicidade, eu tinha um emprego ótimo, né, tinha um salário razoavelmente legal e eu tinha muita perspectiva de crescimento nessa empresa. Você entrou com que idade na empresa? Então, o que acontece? Essa empresa ela faz uma grande parceria com o Senai, né? E aí ela forma jovens aprendizes. E para você fazer esse processo do Senai, é um vestibular, né? Nem todo mundo consegue entrar. Então, com bastante esforço, eu consegui entrar no Senai e os alunos que têm melhor nota, eles acabam sendo contratados por essa indústria. Então, é uma história boa, né, Renata? Roberta, é uma história boa que eu costumo brincar que a minha melhor história é que eu conto numa mesa de bar, porque bebendo um chopinho faz sentido. Que é a né? moral. Aliás, enquanto você vai contando a história, eu vou te servir de um bolo, que a gente sempre recebe os convidados aqui, e você que é de Minas, com certeza vai remeter à casa de vó, à casa de mãe, cheiro de bolo, e a gente amacia os convidados assim para eles contar coisas que eles não contariam. Legal. Entendeu? Então é praticamente uma mesa de café. É uma mesa de café. Ótimo, bacana. Enfim,
Então, o que acontece? Eu acabei tendo boas notas no Senai, fui contratado, né, eu já fui contratado antes de fazer 18 anos, mas eu não podia ser efetivado. Então, eu fiquei esperando, assim que eu fiz 18 anos, né, eu iniciei minha trajetória nessa empresa. Mas, né, não aí, era... aos 24, ainda um menino, Um menino, né? Mas como eu já estava formado, né, eu entrei na faculdade com 19, então eu já estava formado, né, em administração, eu falei, bom, se eu ficar aqui, esse é o meu caminho, então eu vou ter que me jogar. Me planejei financeiramente por um bom tempo, né, porque eu sabia que eu ia viver grandes aventuras, eu precisava estar preparado, eu não sou filho de pais tão estruturados financeiramente, né? Então eu sabia que é o seguinte, a minha probabilidade de errar tinha que ser reduzida ao mínimo, né, porque eu não poderia errar tanto, né? Então foi mais ou menos por aí. Então planejei, olhei no mapa, vi que Santa Catarina é um estado tanto abastado na parte de qualidade de vida quanto economicamente, e falei, bom, vou me arriscar, vou me estruturar e vai dar tudo certo, né? Sempre pensando bem positivo. E você veio para cá para empreender? Você já tinha o negócio montado na sua cabeça? Já tinha um plano de negócio? Legal, Renata. Essa é uma pergunta também muito boa. Roberta, depois vai ter edição, né? Vai, depois a gente arruma. Legal, Roberta. Essa é uma pergunta bem bacana. O que acontece? Eu tinha mapeado, né, uma estratégia e que acabei executando outra. A minha estratégia era passar pelos grandes centros do país, né, passaria por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. A minha intenção era voltar depois para BH e empreender em BH na área de consultoria. Tá? Então, eu queria viver novas experiências na área de gestão e depois retornar a BH, que é um grande centro assim, do Brasil, e empreender por lá. Entretanto, quando eu cheguei em Santa Catarina, eu descobri um novo mundo, né? Então, a minha cabeça abriu de uma forma muito maravilhosa. E aí, eu acabei, depois, entrando na área da tecnologia, onde eu falei, bom, se eu conseguir... E qual que era o grande desafio? Né? A maioria das empresas de tecnologia, as pessoas eram muito boas na parte técnica, mas faltava um pouquinho da parte de gestão e a parte comercial. Como a minha formação é na área de vendas, na área de gestão, né, e eu encontrei meu sócio, que é um excelente profissional da área técnica, aí foi um casamento perfeito. Então, entendi que a tecnologia seria meu futuro e nada de voltar para BH para empreender depois. E esse sócio é filho da terra aqui? Ele é de Santa Catarina? Ele é lagunense, né? E como é que vocês se conheceram? Então, o Rafael, quando eu vim para cá, o Rafael foi uma das pessoas que eu vim morar junto. Como eu vim para cá, eu precisava me enturmar, conhecer novas pessoas. O Rafael eu vim morar com esse meu amigo, que já era de Patinga, né, e o Rafael morava com ele. Então, a gente foi morar junto e acabou virando um irmão de vida. Assim, até hoje é meu sócio, inclusive na Unexo, né, que depois a gente entrou de sociedade na Unexo, eu precisei trazer ele junto, porque eu entendo que para eu ser completo, eu preciso dele para fazer toda essa parte aí de gestão. Tá, e o que foi que tu viu aqui em Santa Catarina? Porque você veio, né, para passar por aqui e de repente ir para São Paulo, Rio, como você falou. O que foi que fez essa cabeça mudar? O que te chamou a atenção? Qualidade de vida. Tá? Qualidade de vida. Aqui a gente consegue empreender, a gente tem grandes possibilidades, né, e não só as possibilidades, elas não são só de felicidade, de bem-estar, né? Elas são também assim de a gente estar num polo tecnológico muito grande. A gente brinca que Florianópolis é a ilha do silício, né? Parafraseando o Vale do Silício, né, nos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui muitas empresas que nasceram e que ganharam o mundo. Então, quando a gente tem um ecossistema tão evoluído, isso facilita bastante para que a gente consiga evoluir também. Porque bons profissionais, né, boas universidades, né, muita gente que empreendendo e trocando informações para evoluir. O Ederson fala dessa questão da matriz tecnológica, que pouca gente, às vezes, tem conhecimento de que Santa Catarina é um produtor de startups e de empresas nessa área, mas Santa Catarina também chama a atenção por outros aspectos que são diferenciados do resto do país. Nós temos, por exemplo, a capital não é a maior cidade, é o único estado que tem essa realidade, a maior cidade é Joinville, né? A capital é uma ilha, né? A gente também é uma realidade completamente diferente, e a gente tem matrizes econômicas muito bem distribuídas e diferenciadas. Então, se nós estamos num momento econômico que é ruim para o turismo, como foi o caso da pandemia, nós temos o oeste do estado que, em contrapartida, estava exportando carne, né, a dólar, com dólar lá em cima, e faturando e gerando impostos e gerando recursos para o Estado. A indústria metalmecânica de Joinville, a indústria têxtil do Vale do Itajaí. Então, nós temos matrizes econômicas que permitem que a economia se sustente, é isso, Ed? E também assim, não existe
é diversificado. Vamos pegar aqui a cidade de Itajaí, por exemplo, uma cidade portuária, né? Um dos maiores portos do Brasil, né? E se você for olhar economicamente, tem uma diversificação gigantesca. Então, tem até a indústria têxtil, tem a pesca, o turismo, né? Claro que não se compara assim, é um turismo assim diferenciado do turismo de Balneário Camboriú, mas é um turismo também excelente, com bons pontos turísticos. Tem uma diversificação, o Estado é diversificado. Então, quando o Estado é diversificado, quando tem uma crise, se eu tenho uma crise no comércio exterior, ele não afeta totalmente assim, a economia do Estado. Então, isso é legal porque dá uma equilibrada. Assim, diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que foi um Estado que praticamente entrou em falência, que é o nosso vizinho, um exemplo bem claro, porque tem muito no agronegócio, né, o seu sustento, em algumas indústrias pontuais, como calçado, por exemplo, né, e basicamente isso, ela não tem grandes matrizes econômicas e uma fatia muito importante da sua economia, os ovos numa cesta, né, a maioria dos ovos numa cesta. Exato. No próximo bloco eu vou voltar a falar com o Ederson aqui sobre tecnologia como fim, aliás, como meio, não como fim, porque diante de tantas matrizes econômicas, o desenvolvimento tecnológico atende todas elas, e isso que é interessante. Mas não saia daí, o papo continua no próximo bloco. Estamos de volta e hoje com um papo reto com Ederson Cassimiro. 2 S, é Cassimiro mesmo. É Cassimiro, né? Mesmo. Bom, Ederson, a gente falou no primeiro bloco aí sobre a sua migração, né, de Minas Gerais para Santa Catarina, do seu empreendedorismo, e aí você fala que encontra aqui um técnico na área de tecnologia que precisava de um técnico na área de gestão, e aí foi o casamento perfeito para que você empreendesse aqui em Balneário Camboriú. E eu terminei fazendo aí um desafio, uma proposição de a gente conversar a tecnologia, que é a tua área de desenvolvimento, como meio e não como fim. Ou seja, é uma área que todas as outras áreas precisam. É mais ou menos como a profissão de professor, né? Todas as outras também precisam. E até para localizar o telespectador que chegou agora, o Ederson é o presidente eleito da CIBAL, que assume agora em 1º de janeiro, e a gente está contando um pouquinho da história dele e daquilo que ele mais entende de gestão em tecnologia. É isso mesmo? Tecnologia é meio? É isso mesmo. Eu gosto muito de falar de inovação, né, Roberta? E quando a gente fala de inovação, via de regra, a gente tem o hábito de assimilar a inovação com tecnologia. Quando, na verdade, inovação não necessariamente é tecnologia. A gente consegue inovar de forma muito fácil, né, em várias áreas da nossa vida, na saúde, né, no direito, no jornalismo, em várias áreas. Entretanto, obviamente que a tecnologia ela facilita, porque ela é um meio, você bem disse. A tecnologia ela facilita esse processo. Então, não necessariamente a tecnologia é o fim, mas é o meio que vai facilitar todo esse processo. Pô, e quando a gente fala um meio, você hoje está associado a 2 marcas, né, que é a RaiGestor e a Onexo. São empresas voltadas para que tipo de serviço? Legal. A RaiGestor ela é uma empresa é um software, né, que faz toda a parte de gestão de instituições. Então, todas as instituições precisam, assim como as empresas, né, fazer uma estruturação dos seus processos, né, fazer a integração, fazer toda essa parte de gestão. Através do software RaiGestor, elas conseguem fazer toda essa parte. No caso da Onexo, é uma startup, né, que automatiza os processos dentro das cozinhas dos restaurantes corporativos. Então, imagina o seguinte, imagina aquela grande indústria, aquela grande empresa, né, que tem que tem que servir alimentação, né, para os seus colaboradores. Então, ela contrata uma empresa que é terceirizada ou faz esse serviço internamente e tem lá um restaurante corporativo. Dentro do nosso aplicativo, a gente consegue automatizar os processos. Então, imagina que uma nutricionista, ela precisa ficar fazendo uma série de apontamentos da área de qualidade dentro das cozinhas. Apontar a temperatura do alimento, apontar a temperatura do recebimento desse alimento. Tem uma série de normas, né, de vigilância sanitária que precisam ser cumpridas por padrão. Dentro do nosso aplicativo, a gente elimina planilhas, né, e faz com que esse processo seja automatizado, facilitando bastante o processo. Voltando para a tua primeira empresa, que é a RaiGestor,
gestora, onde você é CEO, esse software, ele é aplicável em qualquer área, em qualquer empresa de qualquer área? É um software específico para instituições, associações, federações, sindicatos, né, para o terceiro setor. O nosso software, ele foge um pouquinho da linha das empresas e vem para a linha das instituições. Ele faz toda a parte de gestão e também faz toda a parte de arrecadação. Então, imagina o seguinte, a gente tem, são nomes técnicos da área de tecnologia, falando um pouquinho de fintech, né? Então, imagina que a gente tem uma fintech dentro do sistema. Então, o que significa isso? Obviamente que a gente trabalha integrado com alguns bancos tradicionais, né, os bancos convencionais que a gente já conhece, mas essas fintechs que estão chegando, crescendo bastante no mercado, a gente trouxe uma dessas fintechs para dentro do sistema para facilitar o recebimento. E a gente também consegue fazer toda a parte de gestão dos eventos. Imagina lá um exemplo que é a Cibal, que ela faz o Conecta, né? O Conecta é o maior evento de gestão empresarial da nossa região da Anfre aqui. Então, imagina que o Conecta ele é gerido por dentro do nosso software. A gente tem um módulo de eventos. A venda de ingresso, parcelamento de cartão de crédito, a parte financeira desses eventos, tudo isso consegue gerir dentro da nossa plataforma. Né? E foi assim que você chegou na Cibal? Não. Por incrível que pareça, a Cibal ela não usa a nossa plataforma. Aliás, não, mas é um motivo assim que eu tento não misturar as coisas, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse alinhamento. Não, imagina se a Cibal for usar aquilo de cada associado, né? Vai dar problema que ela vai ter que ter 10 prédios, vai ter que ter 10 estruturas, porque existem outras empresas também. Exatamente isso. Então, o que acontece? Eu cheguei na Cibalc através dos núcleos, né? E isso é bem importante que os empreendedores entendam a importância dos núcleos. Os núcleos, eles são uma ponta da Cibalc, onde os empresários se encontram para discutir melhoria. Né? Exatamente, para discutir processo, para discutir evolução. Né? E eu cheguei através do núcleo antigo da informática, que hoje é o núcleo de inovação. E nesse processo de a gente chegar através dos núcleos, é a porta de entrada da Cibalc. E é onde, assim, eu sou muito grato a essa porta de entrada, porque isso me fez um melhor empreendedor. Ali eu discuto com empresários de portes maiores, menores, quem está começando, quem já está no mercado há muito tempo. E isso faz com que a gente evolua. Então, a minha porta de entrada dentro da Cibalc foi através dos núcleos, né, do núcleo de informática na época ainda. Isso há quanto tempo? Como eu disse, eu não sou muito bom com datas, né? Tá, 4, 5 anos. Mais ou menos, vamos colocar uns 5, 6 anos. Vamos colocar uns 5, 6 anos aí. Ederson, o teu software hoje atinge que regiões e quantas empresas? Dá para liberar esse número? Dá. Hoje a gente fala a nível Brasil, tá? Porque quando a gente está em tecnologia, né, muito... Um exemplo é que meu vendedor, meu time de vendas, eles não saem da empresa. Né? Não acontece isso. Quando tem uma reunião estratégica, precisa viajar, é uma coisa que é conta grande, até sou eu mesmo que vai para apertar a mão, para assinar contrato, porque o nosso processo de vendas é todo inside sales. Né? Uhum. Então, quando a gente fala assim de clientes, a gente consegue atingir lá no interior do Mato Grosso do Sul, lá no interior da Bahia, a gente consegue ter essa abrangência a nível nacional. E quando a gente fala, é mais fácil a gente falar a nível de usuários, né? A gente está com mais de... ontem, né, eu participei de uma palestra, eu fiz uma consulta, a gente está com mais de 4 mil usuários ativos dentro do sistema. E aí, como vocês são do terceiro setor, vocês têm capacidade para atender desde a Associação de Plantadores de Milho do interior de Goiás até uma federação das indústrias do estado de São Paulo. Exatamente isso. É óbvio que assim, o nosso foco de atendimento, eu tenho que... eu não consigo atender a todos os perfis. Por quê? Quando a gente tem um perfil gigantesco, ele tem algumas funcionalidades que hoje eu não consigo atender. Né? Então, o meu nicho está no médio ali, mais ou menos. Então, nem tão gigante e nem tão inicial. Obviamente que se o inicial quiser usar as nossas funcionalidades, ele vai conseguir, desde que ele consiga, né, pagar o ticket médio ali que a gente costuma trabalhar. Agora, o gigante, a gente tem algumas funcionalidades que a gente vai acabar não conseguindo atender. E está tudo bem. Eu nem quero atender a todos, né, porque senão eu não vou ter braço para isso. E aí, a Onexo, ela já nasce bem focada, né? Ela nasce com um mercado bem específico, que é restaurante corporativo de empresas com mais de... Então, o que acontece? Até para ter restaurante corporativo tem que ter um número mínimo de funcionários. O que acontece? A Onexo, ela nasce, né, da nossa sócia, a nossa fundadora, que é a Cilei Donato, é uma nutricionista que viveu anos a fundo dentro das empresas corporativas,
apanhando bastante com essas planilhas. Ela ficava louca com essa quantidade de planilhas, então ela viveu na pele. Então a Cirlei, olha só que interessante essa história. Teve um dos eventos na Cibal que a gente fez, de inovação, onde eu era um dos organizadores desse evento. E eu convidei ela, né, uma colega de associativismo e de cooperativismo, eu convidei ela para participar desse evento. Então, quando ela veio participar, o palestrante perguntou quem é que tinha uma ideia e queria colocar essa ideia para rodar. E ela levantou a mão e explicou que ela era uma nutricionista, que estava acostumada com essa quantidade de planilhas e queria muito trazer a tecnologia, fazer... Exatamente. E aí, nesse processo de conversa, foi onde surgiu o Onexo. Então, o Onexo surgiu, foi para as incubadoras, aceleradoras, né, saiu do papel, cresceu o CNPJ e, num determinado momento, ela voltou a me procurar pedindo uma espécie de mentoria, saber como que funcionava, porque, sendo da área de nutrição, ela tinha zero conhecimento da área tecnológica. Então, eu comecei a dar uns pitacos, umas ajudas, e quando ela me convidou para ser sócio, né, da empresa. Então, eu falei, Cirlei, olha, eu topo o desafio, mas com uma condição. Eu preciso trazer junto ali o meu sócio da vida. Escudeiro. Exatamente, meu fiel escudeiro, porque sozinho eu não consigo, eu não sou tão bom sozinho quanto eu sou em conjunto. Na verdade, eu sou bom para vender o que ele faz. Exatamente, né? Isso. E aí a gente entrou de sócio, e a Onexo, o que acontece? Ela atende também um restaurante comercial, tá? Então, imagina que o restaurante comercial também é um perfil de cliente dentro de um segmento. Entretanto, não é o nosso alvo principal. Então, não tem número de funcionários, porque qualquer restaurante corporativo consegue utilizar nosso aplicativo aí tranquilamente. Tá? Então, tem um mercado bem... O mercado é gigantesco. E outra, né? Até então, a gente não tem concorrentes, porque essa é uma oportunidade e é um desafio. Porque você imagina que quando você não tem concorrente, você precisa educar o mercado daquela novidade. São duas tarefas, né? Exatamente. Dizer que existe isso que pode melhorar a sua vida e vender o seu produto propriamente dito. Exatamente. Ederson, isso. E eu acho que você traz uma contribuição muito importante nessa entrevista, na sua participação hoje aqui, justamente trazendo a informação para aquela pessoa que está com uma ideia bacana ou que tem uma dor profunda na sua atividade, que ela quer resolver, que ela acha que ela pode resolver com alguma nova funcionalidade, e ela não sabe o caminho. E aí você falou ali, quando começou a Onexo, ela foi para a incubadora, foi para a aceleradora. Que passos são esses? Legal. Eu até, na época da pandemia, eu pensava, poxa, eu preciso achar alguma coisa diferente, como que eu vou contribuir de alguma forma, usar meu entusiasmo. E eu comecei a ficar mais presente nas redes sociais. Então, lá no meu Instagram, eu comecei a publicar alguns vídeos e falei exatamente sobre isso. E contei o case da Onexo, né? Quando a gente tem uma ideia, tá? E todo mundo tem essa dúvida, né? Para mim chega aqui, Roberta, milhares eu tenho uma ideia, ok. Se ideia só fosse bom, né? A gente pegava aqui, ideia eu tenho o tempo todo, né? Então a gente precisa executar. E como que a gente faz isso, que é o principal desafio? E aí, voltando lá do nosso início do bate-papo, por estar numa região tão rica economicamente e rica de grandes startups, facilita um pouco, porque a gente tem muitos players que pode ajudar esse início. Como que isso acontece? Tá? Quando você tem uma ideia, você precisa primeiro procurar algumas pessoas, né, para conversar. E não precisa ter medo, eu não vou contar essa ideia porque alguém vai copiar. Olha, a gente está tão ocupado com os nossos afazeres que ninguém tem tempo de ficar copiando ideia de ninguém. Tá? Então, compartilhe assim, essa ideia com algumas pessoas que já estão no mercado, explica. Aliás, é uma exigência desse novo tempo, né? O compartilhamento. O compartilhamento é uma exigência. Você falou muito bem, exigência, não é uma obrigação. Então, compartilhe essa ideia com algumas pessoas que já estão no mercado fazendo a coisa acontecer. Né? Depois, você tem várias formas de procurar. Por exemplo, aqui na nossa região acontece o Startup Weekend, né, que é um final de semana inteiro onde as pessoas com ideias se unem a programadores, a web designers, a mentores, né, para colocar essas ideias do papel. Imagina que você entra no final de semana e sai no domingo à noite com uma banca avaliando a sua ideia e dali saíram diversas startups, né, startups de mobilidade urbana. O que é esse nome startup? Na verdade, é uma pequena empresa, né?
É uma empresa inicial de crescimento acelerado, Roberta. Imagina que quando a gente fala de crescimento acelerado, é o quê? São essas empresas que crescem absurdamente. Então, a gente costuma dizer que... Mas eu só descubro que ela é de crescimento acelerado depois que ela cresceu. Exatamente. Você faz o processo acontecer de forma escalável. Ou seja, o especialista, o cara que é um consultor na área, como o teu caso, ele olha para essa ideia e diz assim, aqui tem um potencial de crescimento de escala. De escala, exatamente. A gente precisa, para ser uma startup, a gente precisa pensar em escalabilidade. Né? Eu consigo, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer bolo, tá? Então, tá tudo bem. A minha startup, ela faz bolo e esse bolo, ela coloca a foto da Roberta, tá? Personaliza esse bolo. Beleza, legal. Ela pode ser uma startup? A pergunta que eu faço é o seguinte, eu consigo fazer 1 milhão de bolos e vender para o Brasil todo e depois pensar a nível mundial? Não. Então, se a gente consegue, é uma startup que a gente tem crescimento acelerado. Se a gente não consegue, bom, é uma empresa, uma microempresa, uma pequena empresa, que está tudo... vai se valer de instrumentos digitais para vender mais, que né, se ela vendesse ali na vizinhança, ela ia vender 10, estando nas redes sociais, na internet, com a tecnologia disponível, ela vai vender 100. Exatamente. Né? Então, assim, ó, se eu tenho possibilidade de escalabilidade, né, de crescimento acelerado, ela é uma startup. E assim, a gente consegue fazer isso com vários nichos, né, Roberta? A gente tem que tirar da nossa mente que para ser escalável tem que ser um software. Não, tem que ser uma plataforma que vai permitir que isso aconteça. Mas, e outra também, né, Roberta? Nem toda empresa precisa ser uma startup também e pensar em tecnologia. Tá tudo bem você ser a nossa amiga ali do bolo, que fez esse bolo maravilhoso. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Tem que se achar dentro do seu universo. Exato. E aí eu vou dar uma paradinha, gente, eu volto no próximo bloco para falar sobre associativismo, cooperativismo e como é que esse menino caiu na presidência da Cibal. Que responsa, hein? Volto já já. Estamos de volta com o programa Papo Reto com Roberta Dietrich. Euzinha, jornalista, que hoje recebo elezinho, o Ederson, na verdade, recém-eleito aí, que assume aí dia 1º de janeiro, presidente da ACIBAL, que é a Associação Comercial e Industrial de Balneário Camboriú. Uma baita de uma responsabilidade. Ele que vem da área de tecnologia, de gestão em tecnologia, com startups, a gente conversou sobre isso. Ele que vem, inclusive, muito antes disso, lá de Belo Horizonte, uai. E aí, Ederson, quando é que você se encontrou com o corporativismo, com o associativismo e disse, é isso que eu quero fazer também? Legal, Roberto. Primeiro, elogiar o bolo, tá uma delícia. Bom demais, uma né? delícia. E também obrigado pelo menino. Imagina. Adorei. Assim eu venho direto, né? Essa é a vantagem de ter mais de 45, entendeu? É que todo mundo abaixo disso é menino. Ótimo. Bom, o que acontece? Quando a gente inicia no empreendedorismo, tá? E principalmente quando eu iniciei no empreendedorismo, que já vai para mais de 10 anos, as coisas não eram tão fáceis quanto é agora, assim, com relação à informação. Tá? Hoje a gente... quero saber sobre a metodologia de OKR, quero saber sobre métodos ágeis, quero saber... A gente encontra muita informação, né, com o YouTube, com as redes sociais. Na época de empreendedor, né, do início, eu não tinha tanta informação assim. Então eu tinha que buscar no Sebrae, tinha que buscar... alguns encontros como as associações empresariais. Então, eu entendi que eu precisava estar presente junto de outros empresários, de outras empresárias, né? Porque ali a gente ia fazer algumas trocas. E foi aí que eu procurei algumas associações, a própria ACI de Itajaí, a Cibalc, a AMP, né? Até vendendo o teu produto, né? Exatamente. E a ACAT, né, Associação Catarinense de Tecnologia. Que fica em Floripa, um lugar ótimo. Eu precisava estar presente. E assim, nada melhor do que você eu sou muito executor, sabe? Eu não consigo só ficar falando e reclamando e murmurando. Eu gosto de fazer a coisa acontecer. Então, quando eu cheguei para participar do associativismo através das associações empresariais, eu entendi que eu podia contribuir e que eu deveria contribuir. Não tem como você chegar numa entidade como a Cibalc ou como outra associação empresarial e ficar só coletando. É uma troca. O associativismo,
Você não vai lá só para coletar, você vai para entregar, né, para se doar também. Então, ali eu me encontrei nesse sentido de entendendo que se eu entregasse, eu ia receber também. Ia ser bom para todo mundo, né? Ia ser bom para a instituição, ia ser bom para outros empresários e para a minha empresa também, obviamente, que está tudo bem ser bom para a minha empresa, né? Oh, com certeza. Né? O Ederson, sabe, você fala da questão de ser executor, né? De você ver as coisas acontecer. E possivelmente foi isso que chamou a atenção, os olhares para esse menino, né? Se me permite ainda, de forma muito positiva essa nomenclatura. Esse menino faz parte do núcleo, né? Começou lá no núcleo de informática. Ele tá fazendo aquele evento, ele ajuda a organizar o Conecta. Foi isso que você acha que trouxe o teu nome, a possibilidade de responder pela Cibalc? Roberta, eu confesso para você que é um conjunto de coisas. E mais ainda, para quem vive, é até difícil ter essa compreensão. Eu tenho que, às vezes, sair um pouquinho, né, eu chamo de euísmo, eu tenho que sair um pouquinho do eu para fazer essa reflexão e conversar com as pessoas próximas, né? E todo mundo diz que sim, né? Que essa questão, primeiro, né? Para você chegar ao ponto de presidir uma instituição como a Cibalc, você tem que se preocupar, né? De ser uma pessoa índole, né? Você tem que ter uma boa índole, você tem que ter uma série de preocupações. E sim, eu acho que faz todo sentido também a gente dizer que essa questão do voluntariado, de estar sempre participando, de querer fazer a coisa acontecer, de querer fazer o que é certo, né? De fazer com que as coisas aconteçam dentro da empresa também, porque você trazer alguém para presidir uma associação dos empresários, alguém que não performa bem, eu acho que é meio contraditório. Então, é um conjunto de coisas, né? A pessoa física, a pessoa jurídica, o associado, é um conjunto de coisas, né? Também. Momento, né? É um conjunto de coisas. Ederson, o último presidente agora que você vai substituir é a Maria. É a Maria. E antes da Maria teve Antes da Maria foi o Guto. O Guto. O que eu quero fazer é traçar um paralelo contigo, que é a Cibalc. É, obviamente, uma associação muito jovem, né, em relação a outras associações comerciais e industriais, que nós temos em Blumenau, 150 anos, a outra 100 anos, né? Então, ela é uma associação recente e que teve uma trajetória, uma linha do tempo de presidentes muito jovens. Eu lembro do Fernando Baumann, eu lembro da Cissa, todos muito jovens, né? E ela continua nessa linguagem. Você acha que esse é um diferencial da Cibalc como entidade de classe? Eu acho que sim. Eu acho que é um dos, tá? Um dos porque, assim, inclusive, quando a Maria me fez o convite, esse foi o discurso dela comigo. Ela queria trazer para a Cibalc, nas palavras dela, a minha jovialidade, e ela usou uma palavra, eu não lembro bem qual foi a palavra, mas ela quis dizer, eu sou muito acelerado, dá para perceber assim na fala, né? E ela queria trazer essa celeridade também para a Cibalc. Porque o associativismo ele é um processo voluntariado. Então, obviamente, que no voluntariado a gente é um pouco mais marcha lenta, porque você tem outras atribuições. Né? Até. Então, a intenção, no convite, no discurso dela para comigo, foi essa celeridade que ela achava que era importante para o momento da Cibalc, em conjunto com a minha jovialidade que ela entendia. Né? Quantos anos você tem? Eu tenho 38. É um menino. Eu estava certa desde o começo. Obrigado. Então, esse foi o discurso dela para comigo. Então, sim, é um diferencial da Cibalc, essa jovialidade, e também pelo fato de ser uma instituição jovem. A gente vai fazer ano que vem 20 anos. Né? Então, é sim muito jovem. Muito jovem. E se você pegar toda a diretoria da Cibalc... Eu tenho quase 30 de jornalismo, eu vi a Cibalc nascer. Pois exatamente. Né? Então, se não me engano, você até participou lá do processo. Né? Participei de cobrindo, relatando, fiz alguns trabalhos para a Cibalc. Enfim. Então, acho que sim, é um diferencial gigantesco e também assim, a preocupação, a gente precisa entender que a política ela é importante para o associativismo, entretanto, você precisa ter um equilíbrio entre fazer a coisa acontecer com o setor privado e também estar presente na política, porque a política faz parte de tudo, né, do todo. Eu participo, eu hoje também respondo pela gerência executiva de uma associação de lojas voltadas para a arquitetura, e eu vejo a importância do associativismo para várias finalidades, né? Desde a troca de experiência mesmo, né? Geração de negócios, porque você está ali convivendo com o seu par e aquilo que pode ser interessante para ele pode trocar com você. E o fortalecimento de toda uma categoria que seria, no caso aqui, a categoria comercial, né? A categoria de comércio, de indústria. Porque, assim,
por mais boa vontade que o Ederson possa ter, ele não vai fazer um grande evento sozinho, porque não tem verba. Mas se você juntar todas as mensalidades de todos os associados, você consegue ter um volume de receita e um volume de representatividade para pleitear coisas, para organizar coisas. Hoje, a Cibalc, você fala aí de 20 anos, você não é bom na linha do tempo, mas vamos ver se você é bom nos números. Quantos associados a gente tem hoje na Cibalc? A gente está com aproximadamente 350 associados ativos. Bastante significativo. É significativo. O nosso trabalho aí para 2020 é crescer um pouquinho, mas é um número bem significativo. Vocês têm um paralelo, por exemplo, de junta comercial, de qual é o potencial? Boa pergunta, boa pergunta. Eu não tenho essa informação na ponta da língua, não tenho essa informação assim. E você chega, né, à eleição como presidente da Cibalc a partir de 1º de janeiro, com que plataforma? O que você pretende fazer pela associação? Como é que você vai marcar a sua gestão? Eu participei de várias entrevistas, essa pergunta é bem marcante. Eu gosto dessa pergunta porque a gente precisa não só falar, como executar, né? Para quem é executor, tem que colocar a coisa para rodar, não ficar só no papel. Tem algumas coisas que a gente já mapeou nesse início, né? Como eu vou tomar posse somente em 1 de janeiro, eu estou fazendo um processo de transição junto com a Maria. E está facilitando um pouquinho, porque na gestão da Maria, nesse biênio que a Maria passou, eu era VP de tecnologia, eu era vice-presidente de tecnologia. Então, eu acompanhei todo esse processo. E o que é muito legal é que eu não preciso reinventar a roda, eu vou fazer uma continuação do trabalho que a Maria já fez, que foi um bom trabalho. O que acontece? Eu mapeei cinco pontos, cinco pilares, tá? Um deles é representatividade, tá? A Cibalc, ela é muito respeitada pela representatividade, é exatamente o que você falou. Então, a gente precisa reforçar ainda mais essa representatividade, ganho de marca. Vou te dar um exemplo assim, da CDL, que é uma instituição muito marcante. A CDL é CDL em todas as cidades, né? Então, CDL Balneário Camboriú, CDL Itajaí, CDL Florianópolis. Então, esse ganho de marca da CDL é muito forte, porque se você perguntar para todo mundo assim, quem que é a CDL, todo mundo pode até não ter 100% de certeza de quem que é, mas lembra e se recorda do nome CDL. A gente precisa fazer isso também com a Cibalc. Pode não saber o que significa cada letrinha, né? Câmara dos Dirigentes Lojistas. Exato. Mas é aquele negócio de loja, né? Eles sabem. É exatamente isso. Então, a gente precisa fazer isso com a Cibalc. E como que a gente faz isso? Fazendo bons trabalhos, fazendo eventos grandes, né? Sendo ética nas suas representatividades, comunicando com a comunidade, comunicando com os nossos associados, com a comunidade. É assim que a gente faz. A gente precisa, além de representatividade também, tá? Um outro pilar muito forte que eu quero trabalhar é a parte de educação. Tá? E como que a gente trabalha com essa parte de educação? Bom, a gente tem muita gente trabalhando com essa parte de educação, mas a Cibalc, pela sua representatividade, ela também tem esse papel de trazer uma educação um pouco mais técnica e um pouco mais de operação para o seu grupo de associados. Então, como que a gente faz isso? Vai ser através de uma universidade corporativa, vai ser através de uma escola de negócio da Cibalc, eu ainda não sei como que isso vai ser. Mas o pilar educação vai ser forte nessa gestão. A gente vai tentar fazer um trabalho nesse sentido. Além disso, crescimento de número de associados, né, que está também ligado à representatividade. Outro pilar também que a gente perdeu um pouquinho de receita agora com a pandemia, então a gente precisa crescer receita. Todos esses pilares, eles estão interligados, né? Hoje, quanto paga um associado? Como é que funciona? Então, hoje ele está numa faixa aí mais ou menos assim de 90, 100, 100 e pouquinhos, né? Depende do tamanho? Depende da quantidade de colaboradores, depende de uma série de fatores, né? Então, assim, esse nosso associado, ele precisa ter os benefícios, né, para continuar sendo associado. Afinal de contas, ele está ali investindo um valor na Cibalc que precisa ter um retorno, assim, com relação a conteúdos, com relação a benefícios. Então, esse trabalho vai ser muito forte, além de tentar fazer uma aproximação bem grande assim com os nossos associados. Essa geração de receita, Ederson, passa, inclusive, pela questão de educação, porque assim, eu posso criar cursos que o associado
pague 50%, mas que seja aberto a outros não associados que vão começar a perceber valor. Então, também é uma geração de receita. Exatamente isso, Roberto. É exatamente esse o ponto, né? Para essa gestão, eu trouxe uma pessoa assim, que é do meio privado, da área de educação, porque eu queria criar esse choque, né, essa barreira de trazer, sim, a parte corporativa assim, para a educação e fazer exatamente isso que você está falando. Eu preciso, sim, né, junto com a diretoria, junto com todo mundo, beneficiar o associado, de dar para ele desconto, mas também abrir para a comunidade, né? Então, vamos colocar aí que o associado ele vai ter um plus e o Joãozinho lá da empresa X, que não é um associado, ele tem que querer se associar para usufruir desses benefícios. E até assim, uma prioridade de vagas, Exato. valores mais interessantes, enfim, conseguimos falar de 4 pilares. Exatamente Aumento do isso. associado, receita, representatividade e educação. Qual é o quinto? Proximidade com o nosso associado, sabe? Então, o nosso associado ele tem que ter voz, ele tem que estar ali, ele tem que participar, ele tem que saber o que a gente está fazendo, ele tem que ter orgulho, ele tem que chegar ali no concorrente dele e falar, ó, eu sou associado. Ele tem que estampar a marca da Cibalc, ele tem que ter orgulho de fazer parte daquilo, de pertencer. Então, essa parte de proximidade. Para isso, eu estou criando, quando eu falo eu, entenda-se nós, claro, né? Nós estamos criando uma pasta que vai ser uma pasta, um VP exclusivo para fazer a parte de relacionamento com o associado. Então, essa pasta está mudando de nome, está mudando a estrutura da função para ter um relacionamento muito íntimo com o nosso associado. Ouvir, explicar, mostrar bem claro o que a gente está fazendo. O Ederson, e hoje basta querer para ser associado? Só querer. É só entrar lá nas nossas redes. Não tem nenhuma restrição, assim, Não. sei lá, eu tenho título em protesto, sei lá, qualquer coisa, porque empresário, enfim. Não. Assim, ó, o que é legal, Roberto? É só entrar nas nossas redes sociais para conhecer um pouquinho, ver o que a gente está fazendo por ali. Então, lá no nosso Instagram, procura a Cibalc, no site, acibalc.com.br, né, no Facebook, a gente está presente também. É só procurar por lá que vai ver tudo que a gente está fazendo e como se tornar um associado. Eu te garanto que assim, ó, ao entrar para o associativismo, né, é importante dizer que você não vai sentar ali, eu não vou sentar do lado da Roberta e fazer uma venda para ela agora, né? Mas eu vou para lá para me doar, eu vou para lá para receber, para compartilhar. Né? Não adianta, ninguém vai fazer nada para você, nem que você compre um software, ele não vai fazer se você não alimentar, né? Se você se associar, não vai ter ninguém lá que vai lá na sua porta fazer por você. São todas portas que se abrem e possibilidades que se aumentam, né? Mas, exatamente. No final é isso. Ederson, eu ficaria conversando contigo até de madrugada, sem dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que você volta aqui para a gente conversar ainda mais, e eu quero aqui, já de pronto, comprometer e deixar claro que a TV Oceano é a mais nova, nesse exato momento, a mais nova associada da Cibalc. A gente se compromete a fazer parte, porque é uma TV que nasce para fazer parte da história dessa cidade. E a gente quer construir Roberto. Essa história juntos. Fico muito feliz e eu quero também te fazer um pedido, eu vou precisar bastante. Eu sempre que faço alguma entrevista, que faço um bate-papo assim, eu sempre deixo claro que eu vou precisar bastante de vocês da imprensa, né? Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? A gente precisa fazer esse trabalho em conjunto para levar o nome da Cibalc mais longe, para crescer todo esse trabalho e para compartilhar tudo que a gente vem fazendo. Então, obrigado pelo espaço e pode contar sempre com a gente. Imagina, a gente que agradece. Gente, esse é Ederson Cassimiro, que assume em 1º de janeiro a presidência da Cibalc, Associação Comercial e Industrial de Balneário Camboriú. Espero que você tenha gostado desse papo. Para mim foi ótimo, ele volta com certeza muito em breve. Eu desejo para você uma ótima noite e até a próxima. Tchau.